Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre as jovens que cumprem medida socioeducativa no Degase. Doutora Lúcia, a gente conseguiu algumas informações do Degase e disseram, por exemplo, que todas as internas estudam, que tem unidade escolar dentro da unidade, lá onde elas ficam, né? A grande maioria foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Eu queria que você comentasse essa questão do tráfico de drogas e o que a senhora considera que são os maiores desafios para ressocializar, para, enfim, conseguir tirar as meninas dessa situação do tráfico. Realmente, na unidade de internação existe uma escola. E a escola, ela tem um serviço pedagógico próprio. Mas eu não vejo essa escola abordar o fato de que a maioria das adolescentes está internada por tráfico. Aliás, eu não vejo esse assunto ser tocado entre elas na unidade, no serviço escolar. E poderia ser? Poderia e deveria, né? Por quê? Eu acho que esse serviço, esse debate, ele é fomentado, ele é efetuado no serviço de psicologia, no serviço social, mas eu não vejo ele sendo abordado na escola. Por que ele deveria ser? Porque a escolha pelo tráfico tem uma ligação toda com a estrutura familiar e com a educação que é dada às mulheres e os homens enquanto estão em liberdade. A forma como cada um vê o tráfico, vive o tráfico em razão do local em que reside, do tipo de vida que leva, é que gera com que uns pratiquem esse crime e outros não. Então, acho que isso deveria ser mais discutido. Eu não vejo isso sendo discutido durante o período do cumprimento de medida socioeducativa. Dentro da minha concepção, o tráfico, por mais que muitas pessoas o considerem um ato grave, porque ele é o que fomenta o roubo, ele é o que fomenta a organização criminosa, eu acho que o tráfico ele não é um crime de violência. Ele é um crime que tem ligação com a falta de oportunidade e ao modo de vida como muitas pessoas vivem. Então é dessa maneira que eu acho que o tráfico deve ser tratado junto às adolescentes. Elas precisam ser educadas para terem outras oportunidades que não são dadas dentro da internação, para que elas possam se sentir mais fortes, para que, uma vez no retorno para a liberdade, não voltem a novamente se verem na necessidade de traficar. Normalmente, quando elas são apreendidas por ato análogo ao tráfico, né, qual é o tempo de internação, em geral? Veja só, a medida socioeducativa, ao contrário de uma pena, ela não é aplicada pelo juiz com prazo. Quando uma pessoa é punida e ganha uma pena adulta por tráfico, o juiz diz a ela 5 anos, 4 anos, 3 anos, e que ela poderá sair com menor tempo caso preencha alguns requisitos. Para adolescente não é igual. É como se ela tivesse praticado um furto ou se ela tivesse praticado um homicídio. O juiz aplica uma medida socioeducativa de internação pelo prazo inicial de 6 meses. Então, ela pode ficar 6 meses ou mais, dependendo da situação individual dela. Entendi. Ela pode ficar muito mais? Muito mais. Ela pode sair com muito menos tempo do que 6 meses? Pode. Se ela ficar internada por 1 mês e eu verificar que as circunstâncias que levaram ela ao tráfico já não existem mais, talvez ela saia da internação com pouco tempo. Entendi. Isso é interessante, é uma especificidade do adolescente, né? Porque o adolescente é uma pessoa em formação. O adolescente não é como eu e você, pessoas que já tiveram vivência suficiente de vida, maturidade suficiente de vida, experimentaram a vida para optar e fazer escolhas melhores. Ele é um ser em formação. Ele é uma pessoa que ainda precisa ser educada formal e informalmente para fazer melhores escolhas. Bacana. Outro assunto que eu queria tratar também é a relação que fala um pouquinho no filme e que eu gostaria que a Carla comentasse, que é a relação delas com os agentes do Degase, os agentes que estão lá no dia a dia tomando conta delas, né? Vamos ver um trechinho que elas falam sobre isso. Poxa, eu acho que deveria ter mais mulher, sabe? Sei lá, porque a gente é todo mundo menina, vê se tem várias mulheres lá no dos meninos. Não tem. Então,
Por isso que, tipo, a gente vai, vamos supor, para um agente masculino, pede isso. Ah, não, tem que pedir pra agente feminina. Então, por que tu tá fazendo aqui, então? Se é masculino, tem que pedir, vamos supor. A gente menstrua, que é um absorvente. Ah, vai pedir pra agente feminina. Então, o que tu tá fazendo aqui? Parado de enfeite? Isso não pode ajudar, né, não? Acho isso, acho que devia ter mais agente feminina. Carla, elas reclamam, né, da grande quantidade de agentes homens. O que você viu lá? Então, essa é uma questão polêmica dentro da unidade, né? Tem todo um argumento de que precisa ter homens porque elas podem ficar muito violentas e os homens teriam mais capacidade de controlar. Porém, essa relação é bem complexa, né? Porque elas são meninas jovens, em formação, que têm suas necessidades específicas por serem mulheres. E muitas vezes, de várias formas, isso não é fácil de lidar para uma adolescente tratar isso com um homem, né? Então ela vai tem as questões específicas da mulher, ela vai para um agente masculino e o agente diz que não é com ele. Ou então abre brechas também, né, para casos de, enfim, assédio, e a gente pode abrir várias brechas porque é uma relação entre um homem e uma mulher. É difícil para um homem entender as especificidades, enfim, das mulheres e tudo mais, fora isso que eu te falei. Os problemas que podem acontecer. Podem acontecer Isa, por causa disso. Isso também? Nas tuas visitas lá, você sente essa reclamação, essa questão? Sim, elas... Não é que elas reclamem muito, mas é uma questão, assim, realmente a justificativa é essa, de contenção das adolescentes. Mas eu acho que tem uma resolução da CEAP que orienta que sejam agentes mulheres, né? Assim como nos presídios, na unidade socioeducativa. Mas ela não obriga. Então, realmente assim, é porque a gente observa, né? São homens e garotas adolescentes. Então, assim, não tem... eu acho que elas ficam mais vulneráveis quando tem agentes homens, né? Que estão acompanhando elas no dia a dia, acordando elas, acompanhando dentro de uma cela onde elas dormem. Então, eu acho que deveria ser todas mulheres mesmo. Não acho que justifica essa questão da contenção. Doutora Lúcia, tem alguma reclamação delas, alguma observação sobre essa questão dos agentes? Entra ano, sai ano, muda a menina, sai a menina, entra a mulher, sai a mulher. Essa é uma reclamação constante. E, na minha opinião, eu concordo com as demais, deveria cuidar da mulher outra mulher. Porque a adolescente privada de liberdade, ela está muito vulnerável. E qualquer vulnerabilidade só prejudica esse momento que ela vive. Pode gerar traumas que jamais serão sanados. Então, o que é melhor? O que é melhor é que uma outra mulher cuide dela. Olha o nome da profissão, agente socioeducativo. Essa agente socioeducativa tira do alojamento, entra no alojamento, leva para a escola, tira da escola, vai para o almoço, vai para o jantar, leva para atividade técnica. É a mãe, é a tia, é a avó. Normalmente, nas famílias, ainda essas atividades não são exercidas pelo pai, pelo irmão, pelo tio. E aquele momento é um momento de grande tristeza para a mulher. Grande tristeza para a menina internada, porque a privação de liberdade, ela é um sofrimento. Ela é um sofrimento. Então, o que é melhor? Que o acolhimento seja feito por uma outra mulher. Não há necessidade dessa contenção, até porque esse discurso de que elas precisam ser contidas, uma mulher pode ser forte o suficiente para conter a outra. E a melhor maneira de se conter uma pessoa é pela fala, é pelo discurso, não é pela força. Não pela força. E um assunto também que eu queria trazer para o nosso debate, porque é muito recente aqui da Alerj, é a aprovação do porte de arma para agentes do DEGASE, né? Isso foi aprovado aqui na Alerj, ainda não tem a sanção do governador e a lei é clara no sentido de que eles não podem usar a arma, a lei não, o projeto por enquanto que ainda não foi sancionado.
eles não podem usar a arma dentro das unidades. Isso seria uma reivindicação da categoria, de que eles precisariam da arma para se defender na rua, porque muitas vezes eles são perseguidos por aqueles menores depois que eles saem das unidades de internação. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, que é bastante polêmico, juíza. Esse assunto é muito polêmico, né? Até quando vamos acreditar que precisamos estar armados para nos defendermos uns dos outros? Fato é que o adolescente, sabendo, e principalmente a adolescente, sabendo que aquele agente que cuidou dela lá na internação anda armado, que tipo de educação, que tipo de relação ela vai ter com esse agente? Eu, sinceramente, não considero, principalmente olhando para o viés das adolescentes, que elas sejam perigosas, que elas assustem os agentes, ameacem os agentes e não sei nem de caso de agente que tenha sido ameaçado por mulher que já esteve internada. Talvez seja uma coisa mais do masculino, né? Da internação masculina. Eu faço meus pedidos a Deus de que o nosso governador não aprove, não sancione essa lei. E se for sancionada, que as entidades com competência para isso interponham as ações que são necessárias para arguir a inconstitucionalidade dessa lei, até pela iniciativa dela, porque o agente socioeducativo não é um agente de segurança. Ele não precisa estar armado na unidade, óbvio, e muito menos do lado de fora. Ele não corre esse risco de vida que ele considera correr. A sociedade corre risco por conta da vulnerabilidade, da falta de educação do povo, que gera mais violência. Isso para todos nós. Agora, até quando vamos achar que é nos armando que isso vai ter solução, é indagação. Isa, quer comentar essa questão? Sim, eu concordo com a doutora Lúcia. Assim, acho que mais armas circulando numa sociedade que está fomentando esse tipo de violência, maiores as chances de ocorrerem essas violências com armas, sabe? Eu não vejo, assim, não vejo uma associação de armas e segurança e preservação da vida, não vejo. Carla, só para a gente terminar, também tem uma discussão aqui sobre a questão do Degase ser ligado à Secretaria de Educação. E há um desejo por parte de algumas pessoas, né, de que o Degase fosse para a Secretaria de Segurança. Como é que você vê isso? Eu acho que é um desconhecimento do que é a socioeducação, né? Que, na realidade, eu acho que tem, na população em geral, enfim, tem esse debate de que o adolescente ele já pode ser responsabilizado pelos seus atos. Aí você vê aí o pedido da redução da maioridade penal, e que ele já pode ser entendido como um adulto, e então que o sistema socioeducativo, na realidade, precisa ser um sistema prisional. E não é isso, né? O sistema socioeducativo ele serve para ressocializar um adolescente, que é, como bem a juíza já colocou aqui, um ser em formação. Então ele serve para educar, não para punir. O que a gente vê, até mesmo na fala das meninas, é que elas se sentem lá muito mais sendo punidas do que sendo reeducadas, ressocializadas. Então o lugar do Degase tem que ser na educação. Exatamente. Gente, eu agradeço muito a colaboração aqui, a entrevista, a conversa com vocês. Foi ótimo, muito obrigada. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. Entre na nossa página, acesse o nosso conteúdo. Até a próxima.